Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História, e nós vamos para mais uma aula. Na realidade, nós vamos para a primeira aula do Educa Recife desse ano de 2023. Então nós vamos começar a partir de hoje um novo ano letivo. E eu já quero, desde já, saudar cada uma de vocês. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um ano aqui contemplando, né, as aulas, né, da Escola Municipal para Aulas Digitais, pelo projeto aqui do Educa Recife. Então, a gente vai, ao longo desse ano, trabalhar temáticas que serão bem interessantes para todos e todas vocês. E a gente já quer, nesse primeiro momento, dizer para vocês o seguinte: sintam-se todos e todas abraçados por cada um dos professores e professoras, pelas coordenadoras, pela gestão da Escola Municipal para Aulas Digitais. E a gente vai começar o nosso trabalho inicialmente passando algumas informações importantes para você. Primeira informação a gente já deu. Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História e História do Recife, que vou acompanhar a turminha maravilhinda aí do sexto ano ao longo desse ano de 2023. Mas eu quero dizer também que aqui a gente não anda sozinho, sozinhas, né? A gente anda aqui muito bem acompanhado. E eu vou começar apresentando também para vocês a Helena. Olha ela aqui, ó, Helena aqui, ó, no cantinho, nossa intérprete de Libras. Helena, ela faz parte de uma equipe, ó, show de bola. Uma equipe de intérprete de Libras que nos ajudam em nossas aulas digitais, para que essas aulas se tornem o mais acessível possível para todos e todas, porque aqui no Educa Recife a gente tem uma preocupação muito grande com a inclusão, com a acessibilidade. Então, Helena e toda a equipe de intérprete de Libras nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas. Porque a gente entende que a inclusão, a acessibilidade não são apenas importantes, são assim, necessárias, são fundamentais. Então, nesse sentido, Helena, muito bom ter você conosco na aula de hoje e saber que ela vai acompanhar junto com toda a equipe as nossas aulas ao longo do ano, né? A turma sempre aí se revezando, então vocês vão conhecer ao longo do ano vários intérpretes, várias intérpretes, né? Tem outros e outras que fazem parte dessa equipe maravilhosa. Mas a gente também diz para vocês que a gente conta com a produção aqui de uma equipe da TV Nova também, ó. Show de bola, né? Como dizia meu avô, supimpa. É uma equipe maravilhosa também. E hoje, na produção, estão aqui comigo, não aqui na aula, né? Mas por trás das câmeras, operando as câmeras, fazendo todos os enquadramentos, deixando o professor até com a pele, né, mais bonita, aqui mais bonito, mais charmoso, para que nossas aulas elas sejam apresentadas para vocês da melhor forma possível. Então a gente conta com a ajuda do Davidson e da Isadora Vanessa, aí ó, a equipe de produção, olha, show de bola. Então eles estão por trás das câmeras. Qualquer dia desses, em uma dessas aulas, eu prometo para vocês que eu apresento eles ao vivo também aí para vocês, ok? Então, mas vejam, outra questão importante antes da gente começar. Nossas aulas, elas podem ser assistidas de várias formas. A gente tem pelo menos
Aí, ó, tem umas 4 formas que você pode assistir às nossas aulas. Primeiro, elas são transmitidas pela TV Nova, no turno da manhã, ao vivo. E essas aulas, elas são reprisadas no turno da tarde. Então, você já tem 2 possibilidades de assistir a aula. Pela TV, ou pela manhã, ou à tarde. Se você é aluno da manhã ou da noite, você pode assistir às nossas aulas no turno da tarde. Se você é aluno da tarde ou da noite, você pode assistir às nossas aulas no turno da manhã. Mas se você não tiver condições de sintonizar a sua televisão na TV Nova, o que já é uma pena, certo? A gente sente por isso. Pensa que você não vai ter oportunidade de assistir às nossas aulas? Não, está enganado, enganada. Então, se você não conseguir assistir às nossas aulas pela TV, essas aulas, depois de transmitidas no turno da manhã, elas vão para o canal do YouTube do Educa Recife. É isso mesmo, o Educa Recife não é pouca coisa não. Educa Recife, ó, ele é transmitido pela TV, mas tem também o canal do YouTube, né, do Educa Recife. Então você se inscreve no canal e lá, ó, você pode assistir às aulas quantas vezes você quiser. Pode assistir a aula, né, no YouTube. Deixa lá os seus comentários, né? Deixa lá, ó, se gostou da aula, ó, joinha para cima aí, ó. Se você não gostou, ó, deixa lá, né, o joinha para baixo, faz parte, né? Então, nesse sentido, deixe os seus comentários, que na medida em que a gente vai vendo os comentários, a gente vai respondendo. Aí, ó, já falei 3 formas de você assistir, mas tem uma outra. E essa é muito interessante, né? Porque vocês terão acesso ao aplicativo do Educa Recife. Esse aplicativo de celular, onde você instala o aplicativo no seu celular, seja ele Android ou iOS, e a produção tem até uns QR Codes, né, que ela pode mostrar aqui no cantinho da tela, certo? Aí, ó, já apareceu aqui, ó. Então, aponta o celular para o QR Code, né? O seu celular Android ou iOS, o QR Code vai direcionar você para a loja de aplicativos. Você baixa o aplicativo, instala, conversa com o gestor, a gestora da sua escola, que vão lhe dar aí um nome, né? Um login e uma senha, e você pode assistir às nossas aulas também ao vivo ou no repositório, né? Depois que as aulas elas são transmitidas ao vivo, ficam no repositório do aplicativo. E o melhor, gente, com a internet de vocês financiada, vocês não vão gastar do seu pacote de dados para assistir a nossa aula. Então veja, essa parte introdutória, né, ela está demorando um bocado, porque a gente tem realmente vários avisos inicialmente para dar para vocês. Mas aí, ó, lembrar, sou o professor Luciano, estamos começando mais um ano pelo Educa Recife. Vocês têm aí, todas as nossas aulas, vocês terão a ajuda de um intérprete ou uma intérprete de Libras, que vai deixar aí a nossa aula mais acessível, né, para todos e todas. E vocês têm aí as formas de assistir a nossa aula. Mas dito isso, vamos começar, né, conversando algumas questões nessa primeira aula. E a primeira coisa que a gente vai apresentar para vocês é o seguinte, é uma pergunta aí, ó. O que iremos estudar ao longo desse ano? E aí? Vocês estão entrando agora nos anos finais do fundamental. E aí? O que é que a gente vai estudar de história ao longo do 6º ano? Primeiro tema aí, ó. Primeiro tema que a gente vai estudar, inclusive vamos começar a falar sobre ele já hoje. Estão pensando que era só aviso, só lero-lero? Não, a gente já vai ter um pouquinho de conteúdo também. Então, ó, a importância do estudo da história. A gente vai tentar entender por que é importante estudar história. Para que serve a disciplina
a ciência história. Na realidade, por que a história é uma ciência, né? Vamos tentar entender isso, tentar entender por que é que os seres humanos eles sentem a necessidade de registrar a respeito da sua história. Por que é que a gente, a partir de um determinado momento da nossa existência, a gente começou a registrar os fatos ocorridos na história. E em seguida, esse bloco, né, que estuda a história enquanto ciência e a sua importância, a gente vai tentar entender como é que, por exemplo, eu, a Helena, a Isadora, né, e os demais seres humanos, como é que a gente surgiu na face da Terra? Né? Ao longo do tempo, né, como é que foi o surgimento dos seres humanos? Onde é que os seres humanos surgiram? Inicialmente, como é que nós, seres humanos, nós vivíamos, né? Parece aquela propaganda, né, de documentário, né, de um determinado programa jornalístico, né, de uma determinada emissora. Seres humanos, quem são? Como surgiram? Onde viviam? Como se alimentavam? Como eles foram evoluindo ao longo do tempo, né? A gente vai tentar entender isso, né? Estudando aí o período, né, a partir do surgimento dos seres humanos, que a gente entende como pré-história. Então, nesse sentido, né, a gente vai tentar entender o surgimento dos seres humanos, as teorias que falam sobre esse surgimento, né, e os períodos, né, que fazem parte da chamada pré-história. Mas depois disso, ó, eu falei, ó, que a gente vai estudar a pré-história, a gente vai tentar entender como é que os seres humanos eles viviam antes da invenção da escrita. Aí, geralmente a gente associa a pré-história ao período da história da humanidade, onde os seres humanos ainda não tinham inventado a escrita. Então, tudo que está antes do surgimento da escrita é colocado como fazendo parte desse chamado período pré-histórico, né? Que é dividido também em fases, né? Em períodos. A gente vai estudar cada um deles, né? Vai ver inicialmente como os homens eles pegavam ali fragmentos, né, de pedra para fabricar instrumentos, como é que eles viviam em cavernas, como é que eles começaram a desenvolver as primeiras famílias e tribos, né, e depois cidades, até o desenvolvimento da escrita, desenvolvimento da noção de Estado e surgimento das chamadas primeiras civilizações da humanidade. Então a gente vai estudar também ao longo do ano as primeiras civilizações da humanidade. Primeiro, né, tentando entender o que é uma civilização, ou o que é uma pessoa civilizada dentro desse contexto histórico. Aí nós vamos começar a estudar cada uma das civilizações, né, da história da humanidade que tiveram assim uma forte presença, né, ou uma grande, digamos assim, importância. Eu não gosto muito de utilizar esse termo grande importância, né, porque na medida que a gente faz uma seleção de civilizações para a gente estudar, dando a elas uma importância, fica parecendo que as demais que existiram até hoje, elas não tiveram essa importância também, mas não. A gente vai tentar estudar aqui, então dividindo, né, esse bloco, né, que na realidade a gente vai passar o ano estudando essas civilizações. Então, a gente, tirando esse bloco inicial, né, da importância do estudo da história, né, e da origem da humanidade, a pré-história, o restante do ano a gente vai passar estudando as civilizações da humanidade, né, dividindo aí as civilizações, esse estudo em dois blocos. Vamos tentar estudar primeiramente as civilizações antigas do Oriente, certo? E depois as civilizações antigas do Ocidente. Mas aqui, ó, a gente vai estudar o quê? Vamos estudar a civilização mesopotâmica, certo? O pessoal que surgiu ali na região onde hoje a gente tem o atual Iraque. Então a gente vai estudar esse pessoal, inclusive lembrar, né,
que foram os mesopotâmicos que inventaram a escrita. Tá? Aí depois disso a gente estuda o Egito Antigo. Você já deve ter visto, né, em algum livro, em algum documentário, em algum filme, as pirâmides, né, do Egito, né, aquelas construções monumentais, né? 3 pirâmides gigantes ali e junto delas, né, uma figura com um corpo de leão e uma cara humana, né, que é a esfinge. Então a gente vai estudar essa civilização antiga, né? Inclusive vamos tentar entender como é que eles construíram lá as pirâmides para que elas se viam. Aí vamos estudar depois, né, os fenícios, que é o povo que deu origem ao atual Líbano, a civilização hebraica, né, que é o pessoal que deu origem, né, ao atual Estado de Israel. Vamos estudar o Japão antigo, né, a China antiga, a região da Mongólia, né, que contribuiu também para o desenvolvimento da civilização chinesa, a civilização, né, da Coreia. A gente fala da Coreia, aí vocês devem lembrar logo do chamado K-pop, né? Então lá a galera do K-pop, né, coreanos, né, sul-coreanos, mas a gente vai estudar aí também a Coreia. E fazendo a passagem para as civilizações mais do Ocidente, vamos estudar a civilização grega antiga e a civilização romana. A civilização grega foi muito importante, contribuiu para a gente aí com o desenvolvimento do que a gente chama de democracia, né? Enquanto que os romanos vão contribuir bastante para os estudos do direito, principalmente o direito civil. E a gente vai estudar isso, né, ao longo do ano. Mas já introduzindo, né, o primeiro bloco, né, de conteúdos, né, que eu disse, a gente vai começar estudando a importância do estudo da história. Então, e aí, ó, o que é que a gente pretende quando a gente estuda a história? E aí? Raciocina aí em casa. Você que está assistindo a aula, pensa aí comigo. Por que é que eu estudo história? No meu caso, eu estudei história para virar professor de história, mas não só por isso, né? Estudei história também porque eu gosto de história, mas não só por isso. Então, por que é que as sociedades humanas hoje se preocupam com o estudo da história? Então, é isso que a gente vai tentar entender. Para isso, ó, tem aí uma imagem. Vamos refletir a respeito dessa imagem. Eita, eu acredito que Heleninha já deve ter brincado de um bocado de coisa que está aí. É isso, Helena? Então vejam, tem uma imagem aí de um pintor renascentista aí, ó, chamado Peter Bruegel. É uma imagem de 1560. A gente nem imaginava pensar em ser um embrião no ventre das nossas mães. Isso aí já estava pintado. E o título dessa imagem? Jogos infantis. Observa aí, jogos infantis são várias brincadeiras, né, de crianças aqui. Então, presta atenção na imagem, tenta identificar aí na imagem alguma dessas brincadeiras que você já fez. Eu, no centro mesmo, tem um ali que eu brinquei bastante. Ó. Vamos aí, ó. Que brincadeiras você consegue identificar? Eu, por exemplo, aqui, ó. Corta para mim aqui. Aqui, ó. Nessa aqui no centro, ó. Aqui no centro tem um guri. Na verdade, 2 guris, né? Abaixados aqui, ó. Posição assim. Estão lá abaixados. Aí vem outro, corre, bota a mão e pula pro outro lado. Então, essa brincadeira aqui, ó, eu conhecia, né, como amassar batata, certo? Então, tem aqui, ó, a brincadeira, mas tem quem conheça essa brincadeira, por exemplo, como pula carniça, certo? Eu prefiro amassar batata, né? Carniça não é um negócio tão legal. Mas veja, tem aqui, ó, tem aqui os meninos, ó, pendurados aqui, ó, numa madeira aqui. Tem outros aqui embaixo. Fiz muito isso aqui, ó, com jante de bicicleta. Pegava uma jante de bicicleta, a roda lá, pegava uma varetinha e saía, ó, empurrando. E ela girando. Aqui não, lógico, não vai ter aqui a pipa, né? Não vai ter aqui o peão, mas tem aqui, ó, eles brincando com as pedrinhas.
que geralmente é assim, ó, as pedrinhas eram jogadas ali para tentar acertar uma a outra, e mais na frente, a partir disso, dessa brincadeira, tu me inventou as chamadas bolas de gude. Mas aí, ó, que brincadeiras dessas aí vocês costumam brincar? Aí a pergunta é, observando a imagem, a gente pode dizer que essas brincadeiras infantis mudaram muito do período da pintura do quadro até a atualidade? Será que aqui tem brincadeiras que hoje, você aí que está em casa, aluno, aluna do 6º ano, você não brinca com dessas brincadeiras aqui? O pega-pegou, se esconder, certo? A amarelinha, certo? A própria aqui, ó, amassar batata, né? A brincadeirinha aqui com a rodinha aqui, empurrando ela, né? Para ela girar, certo? Aqui, ó, tem algo parecido com a cabra cega, né? E quais são os elementos que permanecem até hoje? Dessas brincadeiras, quais são as brincadeiras que você costuma utilizar para se divertir com seus colegas? Isso pode ser na escola, na hora do intervalo, pode ser na sua rua, né? Será que mudou muita coisa? Ou você é daquela que perde a excelente oportunidade de estar correndo, brincando na rua para ficar trancado em casa jogando no celular ou no videogame? Espero que isso não aconteça, né? Porque brincar na rua é uma experiência muito legal, né? Lógico, né? Tendo cuidado, porque a gente tem também, lida com problemas sociais, como a questão da violência, né? Violência pública, mas sempre que possível é bom correr na rua, brincar de se esconder, brincar hoje, né? Com peão, bola de gude, amarelinha, a pipa, né? Empinar a pipa. Então, muito bom. Vai ver. O que nós vamos tentar entender nesse restinho da nossa aula, né? Tentar entender quais são os principais objetivos do estudo da história e qual a sua importância. Aí veja, vou começar aqui com a citação do Marc Bloch, né, que foi um grande historiador, né? Historiador é aquele camarada que fica preocupado com o registro da história e com o registro sobre a história. E Marc Bloch dizia, a história é a ciência dos homens no tempo. Aqui ele está se referindo à humanidade, né? Então, a ciência dos homens no tempo. Então, 3 conceitos importantes aqui, ó. História, ciência e tempo. Então, a história é a ciência dos homens no tempo, né? Por quê? Porque a história é o campo das ciências humanas, né? As ciências, elas são divididas em campos, né? Então, a gente tem as chamadas ciências humanas, as ciências exatas e da natureza, certo? E as ciências, né, lógicas, né, a matemática, né, e a lógica, né, fazem parte chamadas ciências exatas, né? As ciências da saúde, né, as ciências naturais, onde a gente tem a biologia, por exemplo, né? As ciências humanas, onde a gente tem a história, a sociologia, a filosofia, a geografia, né? Então, a história, ela é uma ciência do campo das ciências humanas que se dedica ao estudo dos seres humanos em sociedade ao longo do tempo. Como é que viviam os nossos ancestrais, os meus, da Heleninha, né? Como é que eles viviam lá, não sei quantos mil anos antes do nascimento de Jesus Cristo, né? Como é que eles viviam? Ao longo do tempo, né? Aí o historiador, ele vai se utilizando de vestígios que a própria humanidade vai deixando ao longo do tempo. Esses vestígios são chamados de fontes históricas, que a gente vai estudar de forma mais detalhada a partir das próximas aulas. Mas aí ele vai estudando aquilo ali e a partir da investigação daquelas fontes ele vai reconstruindo uma narrativa sobre a vida dos seres humanos, né, no passado, né? E nesse sentido ela está ligada a essa ideia, né? O campo das ciências humanas que vai estudar exatamente isso, a vida das sociedades ao longo do tempo, ok? Mas vejam, a palavra história em si, ela surge a partir das investigações desse personagem aqui, ó.
que está aqui no cantinho da tela. O grego, né, Heródoto, que viveu mais ou menos aí uns 500 anos antes do nascimento de Cristo, né, século V antes do nascimento de Cristo. E ele é considerado o pai da história. Por que Heródoto ele recebe esse título? Porque Heródoto foi o primeiro camarada preocupado em registrar os fatos conforme ele tinha visto, e para que aquilo ficasse como um registro para a posteridade, ou seja, para as sociedades que viriam depois dele. Ele foi o primeiro a se preocupar em registrar os fatos que iam acontecendo na sociedade grega e, de certa forma, no mundo que se conhecia, né, e que ele tinha acesso. Ele foi o primeiro a se preocupar com isso, certo? Olha, porque ele foi pioneiro na investigação do passado, visando obter aí o conhecimento histórico, né? Então, nessa perspectiva, dentre várias definições possíveis a respeito da história, a gente já viu história lida com as sociedades humanas, com o passado, com o tempo, né? Com a cronologia dos fatos, né? Com a cultura humana através do tempo. Então, vamos trabalhar com uma possível definição, né? A história é uma narração metódica porque existe um método, né, para se produzir o conhecimento histórico. Você não vai escrever a história conforme você acha, por meio de uma inspiração, iluminação que você teve na sua cabeça, e vai dizer, eu acho que o fato tal aconteceu assim, 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 você descreve. Não. O historiador ele vai procurar fontes, vestígios, vai juntar aquilo ali, vai analisar criticamente e a partir da análise, ou seja, do método de análise dos fatos notáveis, né, os fatos considerados, né, importantes, assim, ou primordiais, fundamentais, ocorridos na vida dos povos, em particular na vida da humanidade em geral, ele vai reconstruindo a vida, né, nas sociedades que já passaram, né, pela existência humana. Então, nesse sentido, a história seria um conjunto de conhecimentos adquiridos através da tradição e ou mediante documentos. Documentos que eu já citei aqui, que podem ser vários, né, e que são chamados de fontes. Fontes de investigação, e no caso da história, a gente chama de fontes históricas, né? Acerca da evolução ou permanência, né? Porque em alguns momentos, né, as sociedades elas vão mudando, mas existem sociedades que permanecem, né, sem mudança durante um bom tempo. Então, nesse sentido, a gente tem aí a evolução ou permanência, né, das sociedades humanas no passado, né? Do passado e do presente. Por quê? É importante a gente estudar a história, porque entendendo o passado e vendo, por exemplo, os erros que foram cometidos no passado, analisando os fatos que levaram aqueles acontecimentos, né? A gente vê, por exemplo, no mundo a gente teve duas grandes guerras mundiais. O que é que levou ao início da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial? Então a gente estuda isso porque hoje, na atualidade, se a gente perceber que a sociedade está se encaminhando para características que foram responsáveis pelo início dessas duas grandes guerras, a gente liga o alerta e diz, vamos mudar isso aqui, vamos parar, porque se a gente continuar, a gente pode repetir, pode gerar uma nova guerra e repetir um erro do passado que vitimou, por exemplo, no caso da Segunda Guerra Mundial, em torno de 20 milhões ou mais de 20 milhões de pessoas que foram mortas com a guerra. Então a gente estuda isso, né? Às vezes a história estuda só o passado, como eu acabei de falar. Não, a gente estuda o passado para melhor entender o presente, não repetir os erros, né, do passado no presente, né? E a história aí, analisa as diversas relações humanas, comparando o presente e o passado. Relações essas, né, para a gente encerrar a nossa aula, que podem ser relações políticas, econômicas, culturais e tecnológicas. Então, nesse sentido,
um dos principais objetivos da história é resgatar aí, ó, os aspectos culturais de um determinado povo ou região para o entendimento do processo de desenvolvimento daquele povo, daquela região. Entender que o passado também é importante para compreender o presente. Então, dito isso, gente, a gente vai se despedindo. Acabou o nosso tempo, mas a gente vai continuar discutindo sobre isso nas nossas próximas aulas, né? Porque estudar história vocês vão ver que é uma coisa bem legal. No mais, agradecer a Heleninha, nossa intérprete. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. E vamos juntos, né? Seguindo aí nesse ano letivo de 2023. Tchau, tchau.